Lá. Ih, do Tô vendo céu! você. Graças Tô e vendo você. paz! Graças a Deus, estou vendo aí uma sala rosa. Ah, chegou, E agora chegou? chegou, glória a Deus. Glória a Deus! Não sei o que aconteceu, não sei mesmo. Sabe o que Tava é, acontecendo. mana? É guerra, É verdade. né? Nesse tempo Glória a onde Deus. nós... Olha só sobre o que nós vamos falar, Lelê. Vamos falar sobre santidade. Já É pensou? verdade. Então, com certeza, o inimigo está furioso, né? Por causa Que o disso. Senhor nos guarde, o Senhor nos guarde, nos blinde, em nome de Jesus. É E os verdade. anjos dele dê ordem ao nosso respeito, nos guardando, nos livrando, em nome de Jesus. É Que verdade. bem. Você consegue me ver tranquilo? Tranquilo, belezinha, tá? Tá ótima a imagem. Então vamos lá, Lili. Para começar, né, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí na nossa live nessa noite, né? Não é uma live que nós vamos tratar especificamente de dança, alguma coisa assim. Nós vamos falar sobre aquilo que é uma característica que o levita precisa ter, que os servos precisam ter, que é a santidade. Amém? Então eu queria que você falasse um Amém. pouquinho sobre você, né? Eu lhe conheço, Amém. mas o pessoal aí precisa conhecer você. Tá bom? Bom, meu nome é Eliane Coelho, mas carinhosamente me chamam de Lili. Aí, como tá no meu Instagram, Lili Dance 12. Sou líder de dança no Mir Manaus aqui, discípula de apóstolo Renê Terranova, da segunda geração. Sou 12 do apóstolo Marcel e Joyce Alexandre. E estou aí nessa caminhada junto com ele já há algum tempo, que às vezes até eu esqueço de contar quantos anos. São bastante anos, são vários anos aí no MI, me converti no MI, recebi o Senhor Jesus no MI, a antiga FIBREM, Primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus, e que hoje é o MI. Nasci na visão celular, na transição, quando estava transicionando de grupo familiar para visão celular, lá pelo final de 98, foi quando eu aceitei Jesus e comecei aí em 99 nessa caminhada de altar e sempre e firme no propósito que Deus tem para minha vida. E é isso aí, senão eu vou falar muito e vai acabar que o Instagram não deixa de falar muito, né? Corta a gente. E Lili, que é, e é massa. uma, e é uma honra estar aqui com vocês, pastor Tiago, pastora Cássia, aí do Rio Grande do Norte, Mir também, né? Mir Natal, e agora deu certo, né? Que toda vez cancelava e não dava, agora, glória a Deus. Aí. Amém. Amém. Li, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os desafios e benefícios de uma vida de santidade nos dias de hoje. E é um ponto, Lili, que nós precisamos estar falando sempre, porque santidade É. não é algo de moda, não é verdade? Não é algo de época, mas é algo que o Senhor nos chama, não é verdade? Então, Sim, sim. Lili, como é essa chamada, né, que nós temos para a santidade? Deixa eu te fazer uma pergunta assim. É, como você acha que nós hoje, nessa nossa época, podemos estar nos santificando? Por que, Lili, eu te faço essa pergunta? Porque eu lembro que no meu tempo, assim que eu cheguei na restauração, em 2004, eu lembro que nós passávamos um processo muito grande para chegarmos ao ministério levítico. Tipo, nós passávamos um tempo de oração, um tempo de jejum. E hoje, quando as pessoas chegam na igreja, já querem estar ministrando, já querem estar no altar. E eu vejo que hoje as pessoas não querem pagar o preço que nós chamávamos, né? E participar do processo. Dentro dessa fala, eu queria te perguntar, né, você como líder de adoração, como nós podemos estar buscando essa santificação no tempo de hoje? Então, pastor, que falar de santidade é falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é ontem, ela é hoje e vai ser para sempre. Então, a chamada de Deus para as nossas vidas, quando ele fala ali em Romanos 12, 1, 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos aí já diz tudo, e como você acabou de falar, não é uma questão de modinha, nem do que está acontecendo no momento. Santo, a palavra santo quer dizer aquele separado. Então o Senhor nos separou. Ele fala, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então a gente tem que olhar para ele. Às vezes a nossa tendência é olhar para o homem. Mas o homem, ele é falho. Deus não, Jesus, ele não é falho. Então ele diz, sede santo, porque eu sou santo. E nesses tempos de hoje, que as pessoas estão muito assim aceleradas, e às vezes elas querem que seja tudo muito rápido, um processo rápido. Pelo menos comigo, as meninas que estão aí, algumas estão aí na live, elas sabem e vão dizer aí o amém para isso. Comigo não funciona assim, porque nós temos um processo, hoje a gente caminha dentro da visão celular. Então a gente tem princípios da visão também a seguir. Então, e dentro desses princípios também a santidade. E quando eu chamo elas, a gente geralmente para equipe, quando ou vem da rede de crianças, que elas passam no processo pela rede, que elas são crianças, passam na transição e elas querem estar junto com a gente, com as adultas, porque elas também, apesar de algumas serem adolescentes, mas já têm o corpo que já cabe as roupas, então elas querem estar com a gente vem nessa transição. Mas ali também é trabalhado a santidade. E outras, quando a gente está necessitado de um quadro maior, de pessoas que os cultos vão só aumentando, as atividades do MIR vão só aumentando, o que eu fiz? Não fiz mais. A última audição que eu fiz foi em 2017, novembro de 2017. E o que aconteceu? Quando eu chegava para as meninas, olha, a audição vai acontecer, e quem passar nessa audição, nós temos princípios. Eu não vou dizer para você que você vai começar a ministrar daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Nós temos um princípio que a gente tem que respeitar, que se você já foi para o encontro, está caminhando na escola de líderes, foi para a escola de líderes, se você está indo, sendo assíduo em uma célula, porque você tem que, se você é da visão, você tem que estar em uma célula, e dali a gente começa a verificar como que a pessoa é. Aí dia de sábado eu tenho encontro sempre com elas, que eu dou aula, ministro a palavra de Deus, e explico para elas qual é a intenção mesmo delas estarem no altar, o que elas realmente querem estar fazendo ali no altar, qual os princípios, santidade, propósito, vida com Deus, leitura da palavra. Então, isso eu vou firmando o caráter nisso nelas, para que elas, quando elas forem ministrar, elas já estejam aptas e sabendo e ciente que ali não é um palco, ali é o altar. Ali a gente levanta honra e glória para Deus, não para mim, Amém. nem para Maria, nem para Raquel, nem para Joana, mas somente para Deus. E elas têm ciência disso. Que, por exemplo, aquelas que ficaram firmes, hoje elas começaram a ministrar no final de 2017, elas começaram a ministrar somente no final de 2019. E quando as bichinhas já iam começar mesmo, de fato, agora em 2020, aí veio a pandemia. Justamente também para a gente reavaliar mesmo, para algumas sentirem falta, porque muitas assim, como é muita coisa que a gente faz, eu de novo. Aí hoje não, já vejo que sentem falta, então a gente tem que sentir essa falta todo o tempo, de estar na presença de Deus, de buscar a palavra de Deus. E santidade é isso, de buscar essa vida com Deus, não é assim, pegar um microfone e ir lá como dar um show, pegar, eu já sei da Bíblia, abrir ali tudo no automático. A gente não tem que funcionar no automático, tem que ser o sobrenatural de Deus. Estudar, sim, tem que é válido, porque o Espírito Santo te usa mais, mas sem ser aquele automático. Na palavra de Deus, buscando ali todo o tempo e sendo separado mesmo para Deus, porque Deus nos separou. Esses são os santos que Ele nos chama.
Lili, antes de eu passar para cá, você também para falar um pouquinho, eu acho interessante que eu passei, Lili, um processo muito grande na restauração. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, quando você chega, você dá de cara logo com o altar, né? Que massa, que legal. É isso que eu quero para a minha vida, né? Só que aí existe todo um processo. O que é que acontece, Lili? Eu ia para ensaio do pessoal do louvor para enrolar os cabos, para fazer limpeza, para ajudar o pessoal a montar instrumento, né? E eu vejo o quanto aquilo me forjou no processo, né? Hoje as pessoas querem desfrutar de algo, né? Mas não pagam o preço por aquilo. E a forma que você foi formada, a forma que eu fui formado, nós queremos muitas vezes imprimir isso nas pessoas. E a gente esquece de um detalhe: nem todo mundo vai ser moldado como nós, não é verdade? Por isso que cada um tem o seu processo, e nesse processo de santidade, a gente começa, como você falou muito, em reavaliar. Nós começamos a avaliar a convicção de chamado. Eu acho que tem que ser latente, né, no nosso coração, porque quando o servo ele tem a convicção do chamado, ele sabe que ele está fazendo aquilo ali pelo rei e pelo reino. Não é para uma dança para agradar ninguém. Ele se joga, ele se entrega em meio à adoração. Ele faz com que a presença realmente do Senhor desça até a congregação. E essa é uma das nossas chamadas, atrair a presença de Deus realmente para o meio do povo, né, Cássia? E como você mesmo colocou, né, a santidade, através da palavra de Deus, né, rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa santificação, ela começa primeiro pelo novo nascimento, né, quando a gente nasce de novo. Ali a gente foi justificado por Jesus e santificados, separados para fazer a vontade de Deus, para agradá-lo. Então a gente não anda como a gente quer, a gente anda segundo a vontade de Deus. E essa santificação pelo novo nascimento, muitas pessoas param aí. Muitas pessoas ficam nessa, não, porque Jesus já me salvou, eu sou santo, sou separado para Deus, e não continua o processo. Tá aí você para dizer, né? As meninas entraram em 2017, para no final de 2019 elas terem, né, ali, poderem estar ministrando ao Senhor, passaram por um processo. Então, é esse processo que nós precisamos nos submeter, para que a santidade de Deus, cada vez mais, ela faça parte da nossa vida. A gente entenda que a gente é um povo escolhido de Deus. Como 1 Pedro fala, sede santos porque eu sou santo. Então, a santidade, né, é uma chamada de Deus. A santidade, ela é um processo na nossa vida de libertação. Porque a gente tem achismo, a gente tem vontades. Agora, mais do que nunca, mas no meu processo na dança, quantas vezes, hoje eu queria dançar com aquela roupa porque eu acho mais bonita. Não, a gente vai dançar com essa. O cabelo, eu queria dançar com cabelo solto. O cabelo vai ser preso com gel, parecendo um capacete duro. Oh, glória, né? Então, tudo é um processo que gera em nós o quê? Uma transformação, moldar de Deus no nosso caráter. Então, assim, é muito, muito importante a santificação. E esse processo que a gente precisa estar passando nessa etapa de santificação. Então, como a gente perguntou aqui, como nós podemos nos santificar, né? Então, e para que nos santificar? Para que a gente se santificar? Né? Então, essa pergunta a gente tem que ter sempre em nosso coração, entendendo que a nossa santificação é para Deus. Como você pode estar colocando isso para a gente, Lili? Como você falou, em 1 Pedro ele fala, sede santos porque eu sou santo. Mas antes ele fala assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque o Senhor
sou santo. Então, como vocês falaram, tudo é um processo, né? Antes de chegar a ser de santo, porque eu sou santo, Deus fala conosco mesmo para a gente deixar tudo aquilo que a gente tinha ali. E nosso dia a dia é uma construção, eu vejo uma construção de santidade, porque você é testado em todo o tempo. Em todo o tempo, seja no teu trabalho, seja quem estuda, seja dentro da sua casa mesmo, com seu marido, com quem tem filho. Então, tudo isso é uma construção que a gente tem que fazer, uma construção sólida, para que a gente fique firme. Como tem muita gente que às vezes para nesse processo no meio do caminho, mas outras prosseguem, mas porque decidiram olhar para a glória divina que é Deus e saber que Deus vai nos moldando todos os dias. A gente está nesse processo de construção eu acredito, até a vinda de Jesus. Porque hoje, se vocês forem olhar vocês como vida de Deus, como vida no altar, como esse processo de santidade, se vocês olharem 5 anos atrás, vocês não são os mesmos que vocês eram 5 anos atrás. Hoje vocês têm um outro nível de maturidade. Então, como o pastor falou, a gente tem que respeitar, sim, o tempo de cada um, mas sabendo que não imprimir neles o nosso caráter, mas imprimir o caráter de Cristo, que é um caráter santo. E nessa caminhada, em todo o tempo, porque eu vejo às vezes alguns líderes, eles esquecem de falar sobre santidade. E não, a gente tem que falar em todo o tempo, tem que relembrar em todo o tempo. Porque esquece, não é porque esquece, mas é porque a gente está ali nesse processo. Não adianta ser santo. Não adianta ser santo na igreja, né? E vocês, quando saem de lá, é a roupa curta, é um palavrão na boca, né? A indecência. Então, enfim, que incoerência é essa, né? Como a palavra de Pedro diz aí, como as paixões, né, que tinhas antes. Então, aqui eu sou muito assim, eu não sei, eu acho que as meninas às vezes eu tô até um pouco chato, porque às vezes quando eu vou no Instagram, e assim, as redes sociais hoje, elas demonstram muito o que alguns são. Então, você vê ali, e algumas das meninas falam assim, ele sabe, quer ver quem é, elas só vão pegar, quer ver quem é crente mesmo de verdade, vai em casamento e formatura, vai ver as roupas. Aí é verdade, mas aí quando começam a postar, que sempre posta, né, que estão lindas e tudo, eu vou lá, amada, cadê o resto do short, cadê o resto da blusa, cadê o resto do vestido, amada? Eu vou lá e falo, olha, essa tua não tá legal, porque assim, ou a gente é ou a gente não é. Então, isso aí, a Diane falou mesmo, evangelho do comodismo, mas só que eu não vivo nesse evangelho do comodismo, eu tenho a convicção do evangelho, da salvação, o Deus que salva, que alguns falam só Deus é amor. Ok, Deus é amor, Deus é justiça também. E é fogo consumidor. Isso, e ele nos repreende quando precisamos ser repreendidos, porque a gente tem que ser obediente, quem não obedece sacrifica, isso vai tudo dentro de uma palavra de santidade também, quem não obedece sacrifica, e a gente não tem que viver só nesse sacrifício, a gente tem que fazer a diferença no mundo, as pessoas olharem e ver a santidade tão grande de ti que elas não vão saber o que é, mas elas vão dizer, há alguma coisa diferente, que eles falam, uma luz, né? Há uma luz diferente. Aí eu sei o quê? É vida com Deus, é santidade, o santo é isso. É separado e onde quer que você esteja, você faz a diferença. Passei, Tiago e Cássia, 5 anos dentro da faculdade de arte. Meu Deus. Nós sobrevivemos. Né? Assim, como o povo é muito liberal, é muito, tudo pode, tudo é arte, e nós vencemos. A Diane, que está aí na live falando, nós vencemos, a minha colega de sala de aula, minha amiga de sala de aula, e nós vencemos na santidade. Se chegar hoje na UEA, não tenho o que falar de mim, não tenho o que... É mau testemunho, porque eu não dava. Por incrível que pareça, os professores respeitavam a nossa posição. Não era porque a gente colocava, vou dizer que eu sou crente.
Não, porque isso faz é afastar mais. A nossa postura dizia aquilo que a gente vinha fazer ali na faculdade. A Cristo em nós fazia diferença. Ali a santidade, então as pessoas já viam quando a gente tinha que fazer alguma coisa assim, que era, a gente já chegava, eu já ia sair de casa na oração todos os dias. Senhor, que encontre favor e graça, onde quer que eu entre naquela faculdade, com os professores, com quem eu vou falar, desde da tia lá que tira as xerox, a que varre tudo. Por quê? Porque eu precisava disso. Para poder adentrar aquele território, um território difícil e um território a qual eu não conhecia, e até hoje é um território estranho. Passei 5 anos lá e consegui vencer, graças a Deus, mas tudo debaixo assim, o testemunho que falava mais alto, eu não chegava, porque tem gente que se bate no peito, eu sou santo, santo, santo. E o seu testemunho não fala isso, não condiz com aquilo que você está dizendo. Então, testemunho fala muito mais alto do que tuas 1000 palavras. Eu ia falar isso agora, é verdade. Lili, o engraçado é que hoje, infelizmente, não sei se por omissão, mas muitas pessoas têm deixado de falar dessa temática de santidade, às vezes por medo. Eu vou magoar fulano, não vou falar não. Vai sair do porque ministério. Vai sair do ministério, vai sair da igreja. Vou ficar sem um baixista. Vou ficar sem... Deus. Aí a gente precisa entender, nós vamos agradar a quem? A Deus ou aquela pessoa? Não é verdade? Olha só, rapidinho, o meu apóstolo, o apóstolo Marcel, ele sempre tem uma palavra que ele fala assim, você investe naquela pessoa, a pessoa foi embora, então não é para você ficar ou triste ou chorando, porque você, se ela foi, é porque ela nunca esteve ali com você, ela nunca foi dali, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tive... qual é aquela palavra que o apóstolo sempre usa, Eric? Tu lembra que ele fala que vai embora, ele deu, aí vai embora e tipo, é como se ele nunca fizesse nada aquela pessoa, mas eu nunca tive, entendeu? Realmente aquela pessoa, porque ela não estava ali, o propósito dela não era aquele dali, porque quem quer mesmo de verdade não tenho medo de perder quem eu nunca tive. Ele sempre fala isso. Eu não tenho medo de perder aquele qual eu nunca tive. Então a gente não pode ter esse medo, porque a gente acaba não levando a palavra de fato, a palavra de Deus. Porque a gente não pode ter medo. Tem que chegar para a pessoa, e se a pessoa não gostar, é porque ali não era realmente o lugar que ela deveria estar. E lógico que Deus nos dá sabedoria. Eu não tenho esse problema de falar, de chegar, ou algumas, nem todas são minhas discípulas. Eu vou até o pastor, vou até o apóstolo. E se eles chegarem para mim e dizer para mim assim, a Maria não pode por isso, por isso, por isso. Eu vou lá com a Maria, olha, Maria, você não está indo para a reunião, você está assim, assim. Então, por enquanto, a gente você não vai estar aqui ministrando. Durante o tempo, eu não sei se é o pastor que vai me dizer ou você vai responder isso, conforme as suas atitudes. E a gente vai caminhando. Mas aí eu não deixo que ela tem que estar na reunião que a gente faz, ela tem que estar nos propósitos que a gente faz. Se quiser ajudar a limpar, arrumar o roupeiro, vai lá com a gente. Então, aí a gente vai caminhando, pedindo de Deus, e Deus vai fazendo esse caminho para a gente também. Na verdade, né, Eli, até Carlos colocou aí, o pai que ama o filho disciplina, né? Quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer o bem daquela pessoa, a gente chega assim, amado, não dá certo, né? A gente fala, e tem hora que nem sempre, Lili, aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nem sempre ele vinga. Porque tem horas que nós falamos tanto, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí o que acontece? Nós começamos a nos tornar líderes chatos. Por quê? Aí eles começam assim a pensar, poxa, estou sendo tão cobrado, mas é um detalhe, sabe por quê? Uma vez eu escutei, Lili, um pastor dizendo assim,
quanto mais tempo um vaso passa nas mãos do oleiro, mais das digitais do Senhor vai ficar naquele vaso. Então, nós precisamos entender que estamos vivendo num tempo que nós não podemos nos enganar com as paixões desse mundo, como você falou inicialmente. Né? Hoje a gente fica... Tu é crente mesmo? Rapaz, eu trabalho contigo há 1 ano, eu não sabia que tu era crente. Diga aí, que vergonha. Que vergonha. Ser tanto dentro da igreja é muito fácil. É um ambiente favorável, tá todo mundo ali pensando na mesma coisa, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, a mesma linguagem. É todo mundo igual, vamos dizer assim, né? Então é muito fácil. O nosso maior desafio é quando a gente sai da igreja e a gente mostra quem verdadeiramente nós somos. Então, quando a gente mostra isso, você falou da universidade, né? Eu tive uma experiência na universidade, no selado de 2018, que a gente marcou um ensaio na universidade aqui, na nossa universidade. E aí foi terrível, porque lá é um ambiente, é um território que, como você mesmo colocou, todo mundo faz o que quer, tudo liberal, e a gente ficou sem uma sala para ensaiar. Aí o que é que aconteceu? A gente começou a ensaiar no meio do corredor ali mesmo, e o pessoal começou a sair, a cantar, a repetir a música que a gente estava dançando e cantando, e se esfregando um no outro. Jesus, não sei o quê. E eles começaram a ficar assim, eu disse, meu Deus, estão possuídos. Estão endemoniados, tudinho. E aí ia bater palma e começaram a fazer um som estranho. Aí eu disse, gente, vamos orar, que não é nosso território, nós precisamos vigiar, nós precisamos entender onde nós estamos, vigiar. E a gente orou, encerrou o ensaio e depois cada um foi para sua casa. E aí a gente viu realmente como é estar num lugar onde as pessoas adoram a sua carne, fazem como lhe convém, e a gente que é separado por Deus, muitas vezes a gente fica ali oprimido. Foi assim que eu me senti, porque eu não estava num território que era meu, eu podia muito bem chegar ali, gente, não sei o quê, mas jamais eu ia fazer isso. Então, realmente, a gente prova quem a gente é nos ambientes que nós vamos, como nós nos vestimos, como nós nos falamos, como nós nos apresentamos ali. É ali que as pessoas veem quem são de Deus. Pastora, por exemplo, eu falo assim, sempre falo que hoje tem como você ser fashion, tem como você ser elegante. Quem gosta de andar na moda e tal, sem se expor, tem como isso. Tem como fazer andar em santidade, não precisa estar com uma burca, né? Só o olhinho aqui, se bem que ele tá quase assim, né? Só com os olhos. Agora, eu digo que a nossa maquiagem precisa só daqui pra cima, porque aqui nem dá pra usar, aqui mancha tudo. Mas se precisar tá expondo nada, porque como é que às vezes as pessoas falam assim, o mundo fala, não, tem que mostrar, e às vezes isso acaba chegando dentro da igreja. E meu apóstolo tem falado muito uma coisa que é, por exemplo, não somos contra modernizar a igreja. Modernizar é uma coisa, mundanizar é outra. Mundanizar é outra totalmente diferente. Então, se a gente quer a modernidade, que tem, vai chegar. Daqui a pouco a gente vê assim, a tecnologia está crescendo muito e tudo, mas a gente tem que absorver aquilo que é bom e não mundanizar, trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja aceita todos, mas ela não aceita tudo. Modernizar não significa que a gente vai aceitar tudo, a gente pode se modernizar, mas nunca abrir mão dos princípios de Deus. Porque a santidade, como diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, é a vontade de Deus. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e em honra, não na paixão das concupiscências. Então, nós precisamos ser santos, porque essa é a chamada de Deus. Todo aquele que se relaciona com Deus necessita da santidade.
Porque a gente só vê o Senhor seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Em Tessalonicenses também 4:7 fala: porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chama para nada impuro. Ele chama nos santificarmos. Então, é num contexto global todo, é da nossa vida. Isso fala da nossa vida, do nosso caráter. Isso fala das nossas roupas. Isso fala de tanta coisa que nós temos que estar atentos nesse tempo. Porque senão a gente vai nos pegando pelo modismo que o mundo traz. Verdade. Pelo modismo. E a gente não pode andar por modismo, a gente tem que andar pela convicção que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, ela é clara aqui em tudo. Eu costumo dizer para as meninas assim: não sabe orar, minha filha? Vai lá em Salmos. Salmos tem oração para tudo quanto é. Oração para desespero, tem oração para tudo. Oração para casar, apressa-te, Senhor. Tudo. Então, Deus é Deus. E como ele fala em Salmos também, 119, 105, ele fala: luz para os meus pés e a tua palavra. Luz do meu caminho. Então, a gente tem que ser fiel a essa palavra. Então, tudo está ali na palavra de Deus. Ele fala assim lá em João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a chave é a palavra de Deus. Buscar essa santificação na palavra de Deus. Mas, como eu disse, muita gente no ativismo, às vezes não pega a palavra de Deus para orar, para ver o que Deus quer falar. Quer fazer no automático. Deus quer fazer no automático. É assim, a palavra de Deus, você lê esse mesmo versículo todos os dias. Por exemplo, esse versículo aí: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você lê ele todo dia, todos os dias, Deus vai dar algo diferente, vai virar uma chavezinha aí diferente na sua vida. Vai ter uma diferença, você vai olhar no outro contexto, porque ela vai se renovando a cada dia, a palavra de Deus. Assim como as coisas se renovam, a palavra de Deus também ela vai se renovando. Mas não é se renovando a gente colocando o nosso próprio contexto nela, não, né? É ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, que ele chama a sermos santos, sim, buscar essa santidade, e ela é diária, a gente não pode esquecer. As nossas orações, colocar lá no caderninho, nosso caderninho de oração. Não sei quem tem caderno de oração, eu tenho meu caderninho. Cássia desse tempo, viu, Eli? Tudo bem. Caderno de oração, tenho. É a melhor coisa, porque você vai olhando ali e você vai vendo e olhando, e você não vai esquecendo de nada do que está ali no seu caderno, e tudo que Deus vai falando ali, você também vai anotando o que Deus está falando com você. E que a cada dia mais a gente tem essa... Eu acho que santidade também fala com intimidade no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Essa busca diária pelo Espírito Santo de Deus, que ele que te convence de toda a verdade, ele que fala, ele que te direciona. Então, essa busca diária por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, e que vai levar mesmo, realmente, a gente ter essa santidade, a ser de santo, porque o Senhor, teu Deus, sou santo. Imagina, gente, quando nós chegarmos a essa imagem de Deus, ser santo, porque o Senhor, teu Deus, é santo. Verdade. Uau, é uma coisa assim tremenda. Aí Jesus já pode vir, né? Porque todo mundo já está... Vamos subir em glória. Vamos subir em glória, porque é uma coisa difícil, porque as pessoas às vezes querem estar, querem estar indo, como diz a pastora, que vai, e é muito fácil ser santo dentro da igreja. Ser santo não, mascarar uma santidade, porque isso daí é mascarar, porque os olhos de Deus tudo vê. Lili, isso é tão sério. Não deixa nada desapercebido. Isso é tão sério, o lance da santidade no altar. Você percebe, quando tem um que não está em conexão, parece que um céu se firma e algo fica ali travando
né? Aí você fala, então vem cá, vamos todo mundo vamos orar, vamos aqui repreender isso, pedir perdão, vamos subir novamente, né? Então, a gente precisa entender isso. Tem algo, Lili, que a gente estava falando sobre isso, né? E tem um ponto que a gente estava anotando aqui, que fala que rejeitar a santificação é rejeitar a Deus, né? Nós devemos entender que quando nós nos santificamos, nós estamos agradando ao Senhor. Sim. Resumindo, santidade é isso, porque ele é Ele é, ele é aquele que detém o universo na palma da mão dele. E quando nós agradamos o senhorio dele, com certeza nós desfrutaremos da boa, perfeita e agradável vontade dele. Sim, e ele fala assim, lá em Levítico, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Imagina, Deus nos separou. E quando a gente vai lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, quando ele deu o sopro da vida, a primeira coisa que o homem viu foi quem? A primeira coisa que Deus viu foi quem? O que o homem viu foi? Deus. Ele viu a santidade. A primeira coisa que ele viu foi a santidade. Depois se desvirtuou, mas a primeira coisa que o homem viu lá no começo, que deu o sopro da vida, ele não olhou para nenhum lado. Ali quem estava soprando o sopro de vida era Deus. Então a gente tem que voltar, eu acho que chamar igreja, voltar ao princípio. Nós temos que ter essa chamada para a gente alegrar o coração de Deus e mesmo ter essa vontade perfeita e agradável do Senhor na nossa direção. Eu acho que não temos mais porque acho que não obedecemos o tanto que Deus quer que nós obedeçamos a Ele dentro de todos os princípios, porque em algum momento a gente dá uma saidinha desses princípios, porque alguns dizem, mas eu sou ser humano. Ok, ser humano, mas sempre voltado, temos que voltar ao nosso coração a palavra de Deus. Somos santos lutando todos os dias contra o pecado. Todos os dias é uma luta diária. Quando a gente sai, ainda mais que muito vive no meio secular, que trabalha mesmo, não trabalha só dentro das coisas da igreja, mas trabalha no secular, são muitos desafios. Tem gente que meia palavra, fala meia palavra, o resto tudo é palavrão. E como tapar E os acha ouvidos para isso? normal. E acha natural. Natural. Eu, quando tinha minhas amigas, falava, eu, amada, que feio, tu é tão bonita, amada, que tá falando essas coisas. Aí que, no entanto, quando chegava assim, que tentavam. Ai, não, amada, que não. Cuidado, olha a Israel, que me chamava de Israel, né, lá na faculdade. E tanto que eu ia pra Israel. E de alguns graças a Deus. E aí a gente vai buscando crendo na palavra dele e crendo que nós somos provados, mas também que nós temos que ser na minha caiu. Uhum. Então, gente, vamos aqui esperando só o que deu uma caída, mas vamos continuando, tá? Então, que a gente vai sendo, não só, a gente vai sendo provado, mas que nós sejamos também aprovados no Senhor. Já voltou, pastor?
pastora. Tá me vendo? Não, eu tô vendo uma parede rosa. Ô, rapaz, essa parede é famosa, viu? Ah, voltou. E agora? Agora voltou. Agora tá beleza. Então, eu estava falando aqui, pastor, que não só vamos ser provados, mas nós vamos ser aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus, nessa caminhada. Amém. Lili, para a gente finalizar esse tempo, o nosso tempo daqui a pouquinho já está acabando, eu queria que você falasse, deixasse a sua orientação, né? Você como líder, eu costumo conversar com alguns amigos meus de Manaus, e eu digo que Manaus não é o nome da rede, mas Manaus é uma fonte, né? E Lili, de antemão, a gente lhe agradece muito por esse tempo, né? Você prontamente não teve nenhuma rejeição, né? Você aceitou nosso convite e está aqui ministrando para os levitas aqui do nosso estado e também do Amazonas, né? Tem muita gente do Amazonas também falando. Eu queria que você deixasse um recado para a gente, né? Para finalizar essa live aí sobre esse tema de santidade. Com a palavra diz, né? Se santifiquem, porque senão ninguém verá a Deus. Buscar essa santificação diária, leitura da palavra, oração, vida com Deus e jejum. A palavra de Deus, ela é a fonte para tudo. Ela é o nosso manual de instrução para a nossa vida. Se não está fraco, vai lá na palavra de Deus. Você puxa, não sei onde encontrar, eu ainda não sei manusear a Bíblia para eu encontrar a santidade. Vai no Google e coloca palavra de santidade. Vem muito que são palavras remas. O Senhor tem hora que Ele vai estar ali, mas tem hora também que Ele vai, a tua vara e o teu cajado me consolam, que é a palavra de Deus mesmo, que é a vara e esse cajado. Uma hora tu vai ter a vara ali, que Deus precisa vai te consertar. Outra hora Ele vem ali, normalmente Ele dá a vara, mas também Ele dá o cajado, e ali nós vamos tendo esse crescimento. Mas essa busca, você quer ter uma vida de altar, quer estar, ou seja, dançando, cantando, ministrando a palavra, você tem que ter uma vida com Deus. Não faço isso nada, eu só vou ministro nas telas. Vida com Deus precisa de santidade em tudo, para você ver qual boa e perfeita é a vontade de Deus para a tua vida. Caminhe em santidade, caminhe conforme a palavra de Deus te orienta, que é o nosso manual de instrução. Amém? E também Amém. Eu sempre venho, também para finalizar aí, pastor, também eu toda semana estou em live também, vocês estejam me acompanhando. Também estou com o meu canal no YouTube, Lili Dance 12. Segue lá, se inscreve lá, porque lá eu vou ter muito conteúdo. Também ainda estou construindo, mas eu vou ter muito conteúdo, não só de dança, mas adoração, música, toda a forma de arte que agrada o coração aí de Deus. Eu vou ter lá no meu canal, saúde, bem-estar, tudo isso para abençoar a vida do povo de Deus. E amanhã vou estar com a Ana Nóbrega na minha live. Que horas, Lili? Horário Brasília, 21 horas. 21. E Manaus, 20 horas. Então, todos aqui são bem-vindos. E muito obrigado por estar aqui com vocês no Selados, né? Servos, levitas e adoradores. Amém, amém, amém. Amém, Lili. A gente agradece, porque você é uma referência para as nossas vidas, né? Um testemunho de uma mulher de Deus que durante mais de 20 anos, né, tem estado ali profetizando no útero da nação brasileira, e isso com certeza tem beneficiado todo o meio artístico, porque ali é uma guerra. Para estar ali a gente precisa realmente estar com a nossa vida de santidade,
porque como você mesmo falou, se a gente não se santifica, o que acontece é um sacrifício, a gente é sacrificado, porque a santidade, ela tem que estar em linha com a palavra de Deus, em obediência. Tem muitas pessoas que sabem o que tem que ser feito, mas às vezes Deus não pediu, e aí quer fazer de qualquer jeito, quer passar por cima, e o que acontece? A gente vê o testemunho de Nadab e Abiú, o que foi que aconteceu com eles? Né? O que foi que aconteceu? O que acontece com aqueles que se acham, né, já santo demais, eu posso fazer, mas tudo tem que ser debaixo da orientação do Senhor. E a gente vê isso na sua vida, tudo que você faz debaixo da orientação do Senhor, debaixo da direção dele, da liderança, de cobertura, você é uma mulher de cobertura, e nós louvamos a Deus por essa cobertura também sobre as nossas vidas. Obrigada, que Deus lhe abençoe o seu ministério, e amanhã estaremos juntos na sua live, em nome de Jesus, viu? Conosco também. Lili, eu quero finalizar a nossa live agora, né, agradecendo ao Senhor e pedindo também a intercessão de todos que estão na live, que nós possamos estar gerando e mantendo uma geração que não se venda nem se corrompa. Uma geração que diz não ao pecado e que busca a presença do Senhor. Lili, nós precisamos nos levantar como voz profética nessa nação. Do norte ao sul, do leste ao oeste. O Brasil é celeiro de avivamento. Nós vamos conseguir atrair a presença do Senhor de tal forma que as nações verão que o Brasil foi uma nação transformada. O Brasil será transformado através da palavra do Senhor. Amém? Amém. Um beijo enorme no seu coração. Só para finalizar, agora vocês falaram essa questão de que as nações verão, só um testemunho, só para finalizar bem rápido. Uma vez eu estava em Jerusalém, e nesse ano foi um ano que foi bastante brasileiro servir lá na ICEG, que é a Embaixada Cristã em Jerusalém, na festa. E nesse ano tinha uma menina que era muito linda, dançava muito lindo, uma chinesa. Chinês, né? Chinês já nasce, é lindo, linda ela. Ela fazia de tudo, linda. Pensa numa menina linda dançando. Mas ela e de repente, e os brasileiros, e ela vivia disso, da dança. De manhã, de tarde, de noite, a vida dela era dança. Os brasileiros que iam, não. Nós, a maioria, não vivemos da dança. Não estamos em companhias, nem nada. E depois, no quarto, a gente teve um ensaio. Foi um ensaio assim, muito poderoso. E ela foi lá no quarto e ela disse que ela queria falar com nós, as brasileiras que estavam lá. E na época, eu acho que nós éramos 6 brasileiras que estávamos. E ela chegou e disse, começou a chorar copiosamente. E ela olhou assim pra gente e disse, eu queria ter o que vocês têm. Aí a gente olhou uma pra outra. Por que, menina, que tu dança linda? Perna aqui, rodopia e tudo. O que a gente tem? Ela disse, eu tenho a técnica, mas vocês têm a verdadeira adoração. Porque eu vejo isso em vocês, é o coração disposto, porque eu sei que vocês no Brasil vocês não vivem disso, vocês têm um limite de vocês, mas vocês fazem a diferença. E as pessoas aqui, nós estávamos comentando entre nós, que vocês fazem essa diferença, que quando vocês adoram, a intensidade do coração de vocês. Vocês não estão preocupados se tem plateia ou se não tem plateia. Vocês querem somente adorar. E eu quero isso também que vocês têm. Assim, a gente ficou sem palavras. E a gente olhou assim para ela e ela começou a chorar. Nós oramos por ela e ela pediu que nós não orássemos em inglês, que orássemos em português. E nós oramos em português e ela recebeu. E depois que ela saiu, a gente só foi, todas que estávamos ali só oramos, ajoelhamos e começamos a chorar, porque só Deus mesmo é para fazer isso. E Deus olha o coração. Amém. O coração. Somente Amém. pense nisso. As pessoas que estão vendo aí, Deus olha o teu coração. E Ele que esquadrinha, Ele conhece os teus pensamentos, então Ele olha. Então, no tempo certo, Ele vai fazer. Como fez na minha vida, como fez na vida de muitos.
Aí na minha vida ele foi rápido, graças a Deus, glória a Deus. Hoje eu falo glória a Deus, mas foi tudo muito natural e sobrenatural também, porque eu não entendia muito do sobrenatural. Hoje eu entendo e vejo que foi sobrenatural de Deus. Então Deus foi muito lindo, só posso dizer assim. Ele foi lindo, maravilhoso na minha vida, no meu processo de caminhada. Glória a Deus. E que a gente possa caminhar aí mais e mais e tamo junto aí, pastor. Tamo junto. Com Jesus até o fim. Amém. Muito obrigado, viu, Lili? Amém. Manda um abração pro Eric, pro Benjamin também. Tá certo? Deus abençoe vocês, essa família linda. Tá certo? Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Tchau, pessoal. Obrigado por estarem na live. Deus abençoe vocês. Obrigado tchau, tchau. a todo mundo, gente. Beijo.